Fala pessoal, beleza? Professor Lucas Dias na área. Estamos começando aqui os nossos estudos sobre raciocínio lógico, beleza? Então, todo mundo sabe, todo mundo que presta concurso público, que é um assunto muito cobrado, muitas e muitas bancas gostam de cobrar esse assunto em provas, tá certo? E a maioria das provas cobram justamente raciocínio lógico, beleza? Então, nessa primeira aula, a gente vai passar por uns pontos muito importantes e essa primeira aula é um divisor de águas, certo? É um divisor de águas para que você de fato entenda o passo a passo desse conteúdo, beleza? Então vamos lá. Eu fiz uns esquemas aqui de tudo aquilo que você precisa nesse primeiro momento e a gente vai começar com o seguinte. Primeiramente, com o conceito de lógica, certo? Talvez seja importante que você tenha uma ideia mais ampla o que é lógica, tá certo? E aí logo depois nós vamos passar para a definição de proposição, que é o primeiro tópico que você precisa saber. Essa definição nós vamos levá-la até o final do curso. Então, assim, é muito importante que você saiba mesmo o conceito de proposição. Então vamos lá. Quando a gente fala em lógica, eu coloquei o seguinte: a lógica, logos, que significa palavra, certo? Pensamento. É a ciência que estuda as manifestações do conhecimento em busca da verdade, ou seja, do bem-estar. Está ligada à matemática, tá? Então, está ligada à matemática, com forte influência na filosofia, tá? Mas, de maneira geral, o que você precisa entender? Quando a gente estuda lógica, você precisa entender que se trata de um conjunto de regras, tá? Que você aplica e aceita. E você não questiona. Tem muita coisa, se você questionar, vai ficar muito sem sentido, tá certo? E outra coisa que você precisa entender sobre a lógica é que aqui não tem interpretação de texto. Na língua portuguesa você tem interpretação de texto, mas na lógica você não tem isso. Então, se você mudar o seu pensamento para isso, você vai ter sucesso nessa matéria. Então, é um conjunto de regras que você aplica e aceita, beleza? E não tem interpretação de texto. Fechou? Maravilha. Então, agora, de fato, a gente vai começar com o conteúdo teórico. A primeira coisa, então, que você tem que saber é justamente o conceito de proposição. Eu coloquei o seguinte, tá? Proposições são sentenças declarativas que podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas. Nunca ambas. Então você vai estar diante de uma sentença, de uma frase, e essa frase ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Já já a gente vai ver alguns exemplos. Só que não é somente isso. Tem que ter algumas outras coisas para que de fato você possa configurar como sendo um conceito de proposição aqui dentro da lógica, beleza? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte: existem algumas situações, tá? Algumas sentenças, frases, inúmeras até, em que você vai realmente tratá-la como sendo uma proposição e existem outras que não. Então a gente vai entender qual que é a diferença, o que você precisa saber. Vamos lá, o primeiro exemplo: Carlos foi ao cinema. Se eu chego para você e digo que Carlos foi ao cinema, tá? Você percebe que essa frase ela tem um sentido completo, ou seja, você entende a mensagem, né? Então, se eu chegar e falar, olha, Carlos foi ao cinema, você vai concordar comigo que aqui nós vamos ter um sentido completo. Então, essa frase tem um sentido completo. E ela só tem um sentido completo porque ela possui verbo. Opa, então aqui a gente já toca num primeiro tópico muito importante, tá? Toda sentença que ela é chamada de proposição, ela possui verbo. Se você estiver diante de uma frase que não possui verbo, então essa frase, ela não será uma proposição. Eu não estou dizendo que toda sentença, toda frase que possui verbo é proposição. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, caso uma frase
não tenha verbo, automaticamente ela não será proposição, porque aí automaticamente ela não terá sentido completo. Tá certo? Então, é a primeira coisa que você precisa observar. E aí você percebe que essa sentença, ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Por quê? Você pode chegar para mim e falar assim, professor, eu não sei quem é Carlos. Não tem problema. A pessoa que conhece Carlos pode dizer para a gente se de fato Carlos foi ou não ao cinema. Então veja, se a pessoa que conhece Carlos dizer, não, Carlos foi ao cinema, então essa sentença ela vai ser uma verdade, ela é verdadeira. Agora, a pessoa que conhece Carlos, se chegar para a gente falar assim, não, Carlos não foi ao cinema, então essa sentença ela passa a ser uma falsidade, ela é falsa, percebeu? Mas independente disso, o que precisa ficar claro? Precisa ficar claro que se trata de uma sentença onde você pode classificá-la em verdadeira ou falsa. Então veja, ela possui verbo, isso é muito importante. Com isso ela possui um sentido completo. Quando eu digo Carlos foi ao cinema, você entendeu a mensagem, porque ela tem um sentido completo. E ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Sendo assim, é um caso de proposição. Percebeu? Mas fique tranquilo, porque isso vai ficar de forma automática, tá? É só nesse primeiro momento, tá? A partir do momento que você trata os próximos assuntos dentro da lógica, né? A partir dali, sempre nós teremos em mãos uma proposição. Salvo aquelas questões que vai pedir para que você diga se é ou não, tá certo? Que já já a gente vai fazer alguns casos. Vamos pensar a letra B. Eu chego para você e digo assim, o mar fica nas montanhas, né? Eu chego e digo isso. Você entendeu, né? Primeira coisa que você percebe, que é uma sentença que possui verbo. Beleza. E se ela tem verbo, você percebe que ela tem um sentido completo. E se ela tem um sentido completo, você percebe que é uma sentença que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. É claro que nesse caso aqui, olha a diferença com a letra A. Nesse caso aqui, você consegue classificá-la se está verdadeira ou se está falsa. Se eu perguntar para você, o mar fica nas montanhas? É claro que você vai falar que não, tá certo? E aí eu quero que você entenda um outro detalhe. Quando você classifica uma sentença em verdadeira ou falsa, isso dentro da lógica nós vamos chamar de valor lógico, entendeu? Isso nós vamos chamar de valor lógico. Então, o problema vai falar assim, determine o valor lógico da proposição seguinte. Quando o problema falar para você determinar o valor lógico, é para você dizer se é verdadeiro ou se é falso, tá certo? Por exemplo, na letra B aqui, ó, nós podemos afirmar com clareza que é falso. É uma sentença falsa. O que acontece? Você vai encontrar, fazendo exercícios, situações em que você sabe que a sentença dada ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa, certo? E tem outras situações que você sabe que elas podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas, mas você consegue classificá-la. Viu a diferença? Então, tem banca que gosta de fazer isso, de pegar situações, tá, do nosso dia a dia, dentro da parte de geografia, de história, tá, dentro da parte de atualidades, matemática, e construir questões dentro da lógica, onde você vai conseguir dizer se a sentença dada é verdadeira ou se ela é falsa. Percebeu? Então, isso vai acontecer. Então, você precisa ficar atento a isso. E outras situações, você não vai conseguir dizer se é verdadeira ou falsa, mas você vai saber dizer que é uma sentença que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Beleza? Bom, então olha agora a letra C. A letra C ela é um pouco diferente. Eu vou colocar o nome dela aqui, mas daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas não agora. Isso aqui vai ser chamado de sentença, olha só, fechada. Então, isso aqui vai ser chamado de sentença fechada. Primeira coisa que eu quero que você entenda.
A sentença fechada, ela é proposição, porque ela carrega tudo que a gente precisa. Aí você fala assim, professor, mas não tem que ter verbo? Então, o verbo ali, ele está oculto. Então, mais à frente, daqui a pouco eu vou te falar onde que ele se encontra. Mas ela possui verbo. Quando eu digo 2 mais 2 é igual a 4, nesse caso ela tem um sentido completo. E é uma sentença, é uma expressão matemática que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Percebeu? Ela pode ser classificada. Então, o que acontece? Vamos lá. Só que nesse caso, se você vai dizer o seu valor lógico, você consegue afirmar aqui comigo. O seu valor lógico é verdadeiro. Essa sentença é uma verdade. De fato, 2 mais 2 é igual a 4. Mas aí nós vamos chamar de sentença fechada e daqui a pouco eu vou te explicar. Então, é um caso de proposição, tá certo? Então, isso precisa ficar claro. Eu já quis colocar esse exemplo aqui para que eu plantasse a semente em você e que quando acontecer você ficasse mais ciente disso, tá certo? Então, se você analisar os outros exemplos, tudo é proposição, ó. Marta é rica, o carro de Pedro é preto. Você pode falar assim, eu não conheço Pedro, não tem problema. Mas a pessoa que conhece Pedro pode dizer se o carro dele de fato é preto ou não. Se o carro dele for preto, se trata de uma sentença verdadeira. Se o carro dele não for preto, se trata de uma sentença falsa. Percebeu? O que acontece? Mas independente disso, é uma frase, é uma sentença que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Ela tem verbo, ela tem sentido completo. Assim como Marta é rica. A pessoa que conhece Marta pode dizer pra gente se de fato Marta é rica ou não. Se ela for rica, então é uma verdade. Se ela não for rica, é uma falsidade. Mas independente disso, é uma sentença que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Percebeu? Então, isso é o que precisa acontecer para que você configure uma proposição. Ponto final. Então, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é isso. É isso. O conceito de proposição. Ponto. Beleza? Agora, é muito importante também que você tenha na sua cabeça quando não é proposição. Então, é o que nós vamos falar já já. Então, só para a gente resumir, para que fique ainda mais claro que você faça o seu fechamento, tá? Eu coloquei o seguinte para você, ó. Perceba que todas as sentenças acima passam uma informação completa, né? Possuem um sentido completo, percebeu? E aí eu fiz esse esqueminha aqui, ó, né? Quando a gente fala em proposição, isso se trata de sentido completo e que para ter sentido completo, obrigatoriamente tem que ter verbo. É um esqueminha. Guarde isso aqui que você não erra mais quando é proposição. Principalmente o detalhe do verbo, que algumas bancas gostam de pegar ali, beleza? Aí, o que acontece? Aquilo que eu comentei com você. Perceba que toda proposição possui verbo. Caso contrário, não é proposição. Então, se você tem uma frase, uma sentença que não possui verbo, esqueça, não é proposição. Beleza? Bom, muito bem. Então, vamos entrar agora num outro patamar que é muito importante para que na sua cabeça fique os dois tópicos muito bem definidos. Quando é proposição e quando não é proposição, tá certo? Então vamos lá. Primeiro caso, frases interrogativas. Então, primeira coisa que você precisa perceber, quando você tem uma frase interrogativa, né? Quando você tem uma pergunta, que você sabe que são frases que são acompanhadas pela interrogação, você vai perceber que são situações onde a gente não pode classificar em verdadeiro ou falso. Não tem jeito, entendeu? Então, por exemplo, que horas são? Quando eu pego esse exemplo, pensa, analisa. Não tem como a gente dizer se é verdadeiro ou se é falso. Sendo assim, não é proposição. Percebeu? Então, esse é o nosso primeiro caso. O segundo caso são as frases exclamativas, que são aquelas frases que expressam um certo tipo de sentimento. E elas vêm acompanhadas pela exclamação, que também você sabe. Então, por exemplo, que fome, veja, é outro exemplo
de frases que nós não conseguimos classificá-las em verdadeira ou falsa. A gente não consegue classificar. Então, se a gente não consegue classificar em verdadeira ou falsa, o que acontece? Então, não é proposição. Então, ó, frases interrogativas, frases exclamativas não são proposições. Beleza? Vamos ao terceiro caso. Frases imperativas, que são aquelas frases que expressam uma determinada ordem. Geralmente, essas frases vêm acompanhadas pelo ponto final, certo? Exemplo, vá logo estudar. Então, toda situação que você percebe que configura uma ordem, automaticamente você vai dizer que não é proposição, porque uma ordem não tem como a gente dizer se é verdadeiro ou se é falso. A gente não consegue classificar essa sentença. Então, se a gente não classifica, então não é proposição. Então, já são 3 situações, né? Frases interrogativas, exclamativas e imperativas. Então veja que é fácil de guardar. Então você já tem aí, ó, o conceito de proposição e agora a gente está vendo quando não é. Calma que ainda tem mais, tá? Tem mais. Vamos lá. Se eu pegar agora a gente vai ter mais tranquilidade porque você precisa saber algumas coisas aqui. Existe um tópico chamado de sentenças abertas. Lembra naquele primeiro exemplo, lá no início da aula, que eu falei aqui, ó, de 2 mais 2 ser igual a 4? Se trata de uma sentença fechada. Aqui é uma coisa. Ali agora, nós vamos falar do que chamamos de sentenças abertas. Primeira coisa que eu quero que você então guarde. Sentença aberta não é proposição. Sentença fechada é. E a diferença vai ficar muito clara aqui agora. Então vamos lá. Sentenças abertas são sentenças que não podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas. Não podem. E o principal, vêm acompanhadas pelo que nós vamos chamar de variáveis. Certo? E aí a gente vai ter 2 patamares. Nós vamos ver dentro da língua portuguesa e dentro da matemática. Tá? Bom, na língua portuguesa, o que nós vamos chamar de variáveis, tá? Mais comuns são, isso dentro do raciocínio lógico, tá? As mais comuns são ele, ela, aquele, aquela. Tem outros? Tem, mas praticamente não são usados pelas bancas. O que as bancas gostam de utilizar são ele, ela, aquele, aquela. Beleza? Muito bem. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Quando eu digo, ele foi ao cinema, ele quem? Veja que nós não temos ali um sujeito, vamos pensar assim, um nome, entendeu? Para que a gente nos direcionássemos. Então, não tem. Quando eu coloco ele, fica aberto, fica uma sentença aberta. Nós não sabemos de quem nós estamos falando. Sendo assim, não tem como a gente classificar em verdadeiro ou falso essa frase. Não tem como, a gente não sabe de quem que nós estamos falando. E se a gente não pode classificá-la em verdadeira ou falsa, então ela não é proposição. Viu? É simples de detectar. Por exemplo, aquele carro é preto. De qual carro que nós estamos falando? Tem inúmeros carros pretos e tem inúmeros carros que não são pretos. Então o que acontece? Como nós não sabemos de qual carro específico nós estamos falando, entendeu? Então é uma outra frase que a gente não consegue classificá-la em verdadeira ou falsa. Se a gente não consegue classificá-la em verdadeira ou falsa, então ela não é proposição. Mais um exemplo. Aquela cadeira está quebrada. De qual cadeira que nós estamos falando? Veja, está em aberto. Como nós não sabemos o sujeito, qual é a cadeira, de forma específica, entendeu? E clara, então é outra frase que a gente não consegue classificá-la em verdadeiro ou falso. Sendo assim, não é proposição. Beleza? Show de bola? Maravilha. Então, dentro da língua portuguesa, você vai ter algumas situações, as frases que vêm acompanhadas por ele, ela, aquele, aquela. Então, quando isso acontecer, na hora você vai lembrar, opa, não é proposição. Se trata de uma sentença aberta. Beleza? Bom, e dentro da matemática, como que isso vai funcionar? Funciona o seguinte, na matemática,
as variáveis mais comuns que encontramos dentro do raciocínio lógico são x e y, tá certo? Mas você pode encontrar outras letras sem nenhum problema, mas x e y é o que é mais utilizado. Então, o que acontece aqui, ó? Vamos lá. Olha o primeiro exemplo, x mais y é igual a 4. Como eu não sei o valor de x e eu não sei o valor de y, entendeu? Como eu não conheço, o que acontece? Eu não tenho como dizer se a soma desses dois valores são de fato igual a 4. Então, se a gente não conhece x e y, não tem como a gente afirmar, não tem como a gente classificar em verdadeira ou falsa. Logo, não é proposição. Da mesma forma, quando você tem ali, ó, x mais 5 igual a 8. Né? Eu não conheço o valor de x. Perceba que você não vai resolvê-la. Você tem que olhar do jeito que está ali, ó, do jeito que foi dado. Eu não sei qual é o valor de x. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, pode ser qualquer valor. E como eu não sei o seu valor, então não tem como eu dizer se de fato esse valor mais 5 é igual a 8. Então eu não posso classificar a sentença em verdadeira ou falsa. Então essa sentença também não é proposição. Beleza? Então na matemática é até mais simples de você detectar. Tá certo? Então você viu sentença aberta dentro da língua portuguesa, ele, ela, aquele, aquela, e na matemática, incógnitas, né? X, Y e assim por diante. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar aqui o gancho, vou abrir aqui um parênteses, e nós vamos comentar, para ficar ainda mais claro, o seguinte. Ó, vou pôr assim, ó, sentença, como eu falei que eu ia comentar mais adiante, sentença fechada. Então vamos entender aqui como que funciona. A primeira coisa que eu quero que você não erre. Sentença fechada é proposição. Certo? É proposição. Então, o que acontece? Vamos pegar aqui dentro da matemática um exemplo. Vou colocar aqui, ó, 2 mais 3 é igual a 5. Veja que nós não temos incógnitas, mas aí sempre fica a dúvida por parte do aluno. Ah, mas tem que ter verbo e eu não estou enxergando esse verbo. Aí você coloca por extenso. Por exemplo, vou colocar assim, ó, 2 mais 3, olha só, apareceu o verbo, igual a 5. Percebeu? Então, eu quero só que tenha clareza, tá, da sentença fechada, por exemplo, dentro da matemática, que é proposição. Tem verbo, tem sentido completo, no caso, né, quando eu digo 2 mais 3 igual a 5, fica claro isso, e você consegue classificá-la em verdadeiro ou falso. É claro que nesse caso aqui, ó, o seu, vamos colocar assim, ó, para frisar cada vez mais, o seu valor lógico, ele vai ser o quê? É uma verdade. De fato, 2 mais 3 é igual a 5. Percebeu? Muito bem. Então eu estou aproveitando o gancho, já que nós estamos falando de sentenças abertas, tá? Não misture as coisas. Não confunda as coisas. Sentenças abertas não são proposições. Sentenças abertas não são proposições. Sentenças fechadas são. Fechou? Beleza. E tem um último tópico que você precisa saber no que diz respeito, deixa eu pegar aqui, a não ser proposição. Temos o que chamamos de paradoxos, que não é muito utilizado, mas quando acontece, às vezes o aluno confunde. Então eu coloquei um conceito mais completo para que você guarde aí com você. Ó, a palavra paradoxo é formada pelo prefixo para, que significa contrário, e pelo sufixo doxa, que quer dizer opinião. Então, estaremos diante de uma opinião contrária. Isso é paradoxo. E aí isso vai ficar mais claro. É a contradição da intuição comum. Consiste na apresentação de ideias, à primeira vista, contraditórias, mas que podem expressar uma possível verdade. Então, tem gente que entende um paradoxo como sendo aquela sentença que é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Só que você precisa entender que o paradoxo é uma sentença declarativa que não pode ser classificada em verdadeiro ou falso. Sendo assim, não é proposição.
E aí eu peguei o primeiro exemplo. Olha só que interessante. Quando eu digo, estou cego e vejo. Como que uma pessoa ela é cega e ela enxerga ao mesmo tempo? Então a gente entende como sendo um paradoxo, entendeu? Então é como se ela fosse as duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, uma verdade, uma mentira e uma falsidade ao mesmo tempo. Por isso, não é proposição. Percebeu? Um outro exemplo. Em que momento um monte de areia deixa de ser um monte de areia quando se vão retirando grãos? Então, é um paradoxo, não é proposição, tá? E tem um paradoxo muito famoso. Só sei que nada sei. Percebeu? Então, quando acontecer em alguma questão que você perceber que se trata de uma sentença que é um paradoxo, então você vai afirmar que não é proposição. Então, isso precisa ficar muito claro. Mas de todos os casos que nós vimos, o paradoxo é o menos utilizado. Tá certo? O que acontece? Em resumo, você tem na sua cabeça agora o conceito de proposição e quando não é proposição. Ponto. Aí nós vamos fazer algumas questões agora para que você veja como que isso pode ser cobrado em prova, mas a notícia ruim é que isso não é muito cobrado em prova. Então, é algo que se acontecer na sua prova, em alguma prova que você vai fazer, maravilha, show de bola. Entendeu? Seja muito bem-vindo, é uma questão que você não pode errar, em hipótese alguma. Você vai perceber que não é difícil. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar com a nossa primeira questão. Quantas das frases abaixo podem ser consideradas proposições lógicas? Item 1. Maria está em casa. Então, quando eu digo isso, você pode não saber quem é Maria. Mas a pessoa que conhece Maria sabe dizer se ela está em casa ou não. Então, é uma frase que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. É uma frase que tem verbo, então ela tem sentido completo. Então, de fato, o primeiro item é uma proposição. Beleza? Segundo item, hoje é domingo de Natal. Olha só que interessante. Estamos diante de uma frase interrogativa. Sendo assim, você viu no nosso conceito que frases, perguntas, não são proposições. Então, aqui o item 2 é falso. Item 3, vá logo estudar. Aqui se trata de uma frase imperativa. E aí é aquela que configura uma ordem. E toda ordem não pode ser classificada em verdadeira ou falsa, logo não é uma proposição. Então aqui é falso. Beleza? Vamos ao quarto item. Ela veio de manhã. Opa! Começamos com ela, então você já sabe que aqui se trata de uma sentença aberta. Se é uma sentença aberta, nós vimos que sentenças abertas não são proposições. Então aqui é falso. E o último caso, a areia da praia é macia. Então veja, você pode nunca ter ido à praia, mas você pode pesquisar no Google, você pode falar com alguém que já foi à praia, e aí você pode ter acesso a essa informação, se a areia da praia é macia ou não. Percebeu? Então o que acontece? É uma frase, é uma sentença que pode ser classificada em verdadeiro ou falso, ela pode ser classificada, tá? E tem verbo, ok? E ela tem sentido completo. Então, o item 5 é proposição. Então, pelas alternativas, a resposta correta é a letra B. Viu? Então, se você tem o conceito de proposição e quando não é, fica fácil você trabalhar as questões, é só você ficar atento. Vamos a mais uma. Considere as seguintes frases. Olha o item 1. Ele foi o melhor jogador de futebol de 2005. Veja, ele. Ou seja, estamos diante de uma sentença aberta. Então você sabe que sentença aberta não é proposição. Mas eu não sei o que a pergunta, o que o problema quer saber. Só estamos indicando. Item 2. X mais Y sobre 5 é um número inteiro. Então nós temos aqui uma incógnita, outra incógnita. Então, dentro da matemática, isso aqui também é chamado de sentença aberta. Se é uma sentença aberta, não é proposição. Beleza. Agora, olha o item 3. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Então, o que acontece? Você pode não saber
se essa informação é verdadeira ou se ela é falsa. Mas o que você precisa compreender é que é uma sentença que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Então, ela pode ser classificada. Percebeu? Então, se ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa, e no caso ela tem verbo e ela tem sentido completo, então se trata de proposição, certo? E aí você pode, por exemplo, pesquisar na internet ou alguém que sabe dessa informação dizer para você se de fato João da Silva foi o secretário da Fazenda. Percebe? Bom, aí o problema quer saber, é verdade que apenas, e aí veja que nas alternativas a banca está querendo saber aquelas que são sentenças abertas, ou seja, aquelas que não são proposições. Nesse caso, item 1 e 2. Então, de fato, a resposta correta é a letra A. 1 e 2 são sentenças abertas. Beleza? Então, cuidado, nem sempre você vai focar naqueles itens que são proposições. Então, leia a questão por completo. Belezinha? Vamos à próxima. Das sentenças abaixo, quantas podem ser consideradas proposições lógicas? Vamos lá. Primeiro, corra já para casa. Isso aqui é uma frase imperativa, é aquela que expressa ordem, então você sabe que não é proposição. Então o item 1 não é. Item 2, o carro de José é preto. Tá? Nesse caso, é o mesmo exemplo que nós já vimos. Você pode não saber quem é José, não interessa, tá? Mas o que você precisa compreender é que quem conhece José pode dizer se de fato o seu carro é preto ou não, tá certo? Pode dizer se o seu carro é preto ou não. Então, o que acontece? Tem verbo e tem sentido completo. Então, o item 2 é proposição, tá? Verdadeiro. Item 3, hoje é domingo. Veja, é uma frase, é uma pergunta, né? Eu li errado, né? Hoje é domingo? Então, é uma interrogativa. Então, você sabe que quando você tem uma interrogação, não é proposição. Beleza. Agora, o quarto item é a dúvida, porque é algo novo. Por exemplo, eu acho Maria bonita. Tá? Nesse caso, não é proposição. Por quê? A nossa opinião não tem como ser classificada em verdadeiro ou falso. Concorda comigo? Então, por exemplo, se você acha sua esposa bonita, isso é uma opinião sua, pode não ser a opinião das outras pessoas. Percebe? Então, a opinião não tem como a gente classificar se é verdadeira ou se é falsa. Sendo assim, não é proposição. Então, guarde isso. Daqui a pouco eu acho que tem outra questão que isso acontece. Então, veja, apenas uma é proposição, que foi o item 2. Belezinha? Show de bola. Vamos para a próxima. Bom, uma questão do CESP, e aí quando é CESP, geralmente o pessoal fica meio apreensivo. Mas vamos lá. Na lista de frases apresentadas a seguir, a banca está afirmando há exatamente 3 proposições. Então a gente tem que dizer se a afirmativa da banca está correta ou se está falsa. Vamos lá. Primeiro, item 1. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Ou seja, isso aqui é um paradoxo. Então, se é um paradoxo, você sabe que não é proposição. Então, item 1 está falso. Certinho? Item 2. A expressão x mais y é positiva. Ou seja, isso aqui é uma sentença aberta. Se é uma sentença aberta, você sabe que sentença aberta não é proposição. Então, item 2 também está falso. A banca está dizendo que são 3. Então, 2 nós já comprovamos que não são. Item 3, o valor de raiz quadrada de 4 mais 3 é igual a 7. Nesse caso aqui, é uma sentença fechada. Se é uma sentença fechada é proposição. Pode não ser verdadeira, não interessa, lembra? Proposição é uma sentença que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Nesse caso aqui, vamos até colocar o seu valor lógico, veja, o seu valor lógico é falso, né? Porque raiz de 4 é 2,
2 mais 3 é 5, não é 7. Então, o seu valor lógico é falso, tá tudo certo, mas é uma proposição, tá certo? Olha o item 4. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Nós sabemos de quem que a banca está falando. Pelé, né? Então, é uma sentença que pode ser classificada em verdadeira ou falsa, tá? Quem não entende de futebol, às vezes não vai saber falar se está verdadeiro ou se está falso. Mas eu acredito que esteja falso, porque eu acho que Pelé marcou muito mais que 10 gols pela seleção brasileira. Mas, independente disso, é uma sentença que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Então, se ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa, se ela tem verbo, ela tem sentido completo, então se trata de uma proposição. Então, o item 4 está correto. Agora, olha o item 5. O que é isto? Veja, é uma interrogação. E aí você sabe que interrogação não é proposição, falso. Então, na verdade, a questão ela tem apenas 2 proposições. Então, o item, a banca, está errada. Beleza? Vamos a mais uma questão. Ó, no conjunto de sentenças abaixo, podemos afirmar que existem exatamente 3 proposições. Então, mais uma vez, a banca afirma que são 3. Vamos lá. Item 1. Meu carro é bonito, ou seja, isso aqui é a minha opinião, né? E aí, como nós vimos naquela outra questão, a minha opinião, eu não consigo dizer se está verdadeiro ou se está falso. Percebeu? A minha opinião, eu não consigo dizer. Eu não consigo classificar, né? Não tem como eu classificar. Talvez eu ache meu carro sensacional, mas não é a opinião de outras pessoas. Então, não tem como mensurar a minha opinião. Sendo assim, então, o primeiro item não é proposição. Falso. Item 2. Suba já com essa caneca. Nesse caso, suba já com essa caneca é uma ordem. E nós sabemos que ordem não é proposição, certo? Item 3. Juliana fala inglês. Bom, eu posso não saber quem é Juliana, mas eu entendo que é uma sentença que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Beleza? Então é uma sentença que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Ela tem verbo e ela tem sentido completo. Então, de fato, o item 3 é uma proposição, né? Quem conhece Juliana pode dizer pra gente se de fato ela fala inglês ou ela não fala inglês. Se ela falar inglês, a sentença em si é verdadeira. Se ela não falar inglês, a sentença ela é falsa. Beleza? Muito bem. Agora, olha o item 4. Ontem foi terça-feira. Veja, é também uma sentença que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Concorda comigo? Ela pode ser classificada. Porque assim, ó, pensa. Se hoje é quinta, se eu disser ontem foi terça, então a sentença é falsa, porque ontem foi quarta. Agora, se hoje é quarta e se eu disser ontem foi terça, então ela é verdadeira. Então veja, ela tem verbo, ela tem sentido completo. Então você precisa ficar atento a esses detalhes. Então, de fato, o item 4 é uma proposição. Item 5, veja, o homem já foi ao espaço sideral. Aí tem gente que fala assim, bom, não está falando de qual pessoa, mas cuidado, lembra? Ele, ela, aquele, aquela. Aqui, o que a banca está querendo dizer? Preste atenção. Que ele está usando o homem como sendo o ser humano em si. Então, o homem, o ser humano, no caso, já foi ao espaço sideral. Então você concorda que é uma sentença que pode ser classificada em verdadeiro ou falso? Diferente se ele falasse assim, ó, ele já foi ao espaço sideral. Aí nós não saberíamos dizer de quem que a banca estaria falando. Entendeu? Viu a diferença? Então, tem verbo, tem sentido completo, então é proposição. Normal. Então, cuidado com isso. E o último caso, que jogo bom. Ou seja, nesse caso é uma frase exclamativa. E nós sabemos que frases exclamativas não são proposições, item falso. Então, realmente, nessa questão, nós vimos aqui que possuem apenas, exatamente, 3 proposições. Então, a banca agora, dessa vez, está correta. Beleza? Então, resumindo, nesse primeiro momento,
é muito importante que você tenha na sua cabeça, tá? Você tenha na sua cabeça o conceito de proposição e quando não é proposição. Isso precisa ficar muito claro. Então eu pontuei com vocês e aí nós fizemos essas questões para ficar claro. Na medida que você vai pesquisando, você pode encontrar outras questões dentro desse perfil para você falar se é ou não proposição. Isso acontece, mas, repito, não é muito comum de ser cobrado em prova, infelizmente. Se for cobrado, se acontecer na sua prova, é uma questão que você, de fato, precisa acertar. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui nessa primeira aula, para não ficar muito cansativa, tá certo? Anote tudo, organize tudo e, a partir da segunda aula, nós iremos fazendo cada vez mais aprofundamentos dentro do raciocínio lógico. Fechou? Então, muito obrigado e até a próxima.